Eu pensei muito se valia a pena pegar a câmera e fazer esse vídeo aqui. Mas eu concluí que sim, eu vou tentar fazer um vídeo o mais tranquilo possível e vou tentar botar tudo pra fora para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possível. Se eu conseguir mudar a cabeça de uma pessoa, esse vídeo valeu a pena. Então eu tô aqui por sua causa, para tentar mudar a tua ideia, porque tá tudo errado. Vocês realmente acham que o mundo tá violento? Vocês realmente acham que o Brasil tá violento? Que a criminalidade está alta? Que a violência tá como nunca se viu antes? Que a gente não consegue mais sair na rua? Que a gente não pode mais sair de madrugada? Que a gente não pode mais ir a certos lugares? Porque a gente provavelmente vai sofrer algum assalto, algum tipo de crime? Você já parou pra pensar que tudo isso tem uma causa? E que essa causa ela é muito maior do que a gente pode imaginar? Ou vocês acham que isso tá acontecendo porque tem que acontecer? Agora vamos lá. Pra que serve a história? Pra nada. A história é uma ciência linda, foi construída e elaborada ao longo do tempo. Pra nada, não tem razão para que isso aconteça. Para nós entendermos o mundo de hoje, a gente precisa estudar a história do mundo. Por exemplo, por que eu sou assim hoje? Porque eu sou uma junção do que aconteceu ao longo da minha história. Por que o mundo é do jeito que é hoje? É uma consequência da junção do que aconteceu ao longo da história. Então, eu vou fazer um resumão de alguns temas da história para a gente tentar chegar nos dias de hoje e fazer esse link, e fazer essa conversa entre os fatos que aconteceram e o que está acontecendo hoje, beleza? Eu vos convido para assistir até o final, porque tudo vai fazer sentido. Então vem! Antes de mais nada, eu peço licença aos meus amigos da história, professores, estudantes, historiadores. Eu queria deixar claro aqui que eu não sou profissional da história, eu só tenho uma afeição muito grande por essa ciência linda e eu vou tentar utilizar aqui algumas passagens históricas para a gente tentar amarrar a nossa conclusão no final do vídeo. Primeiro eu tenho que falar do modo de produção, o modelo de produção capitalista. Eu não vou entrar em detalhes aqui dos acontecimentos, porque senão o vídeo vai ficar com 5 horas de duração e não vai dar pra fazer. Eu vou dar uma pincelada e vou fazer uma linha do tempo. Então, eu sei que tem muita gente aqui que tá assistindo isso, que já estudou isso há muito tempo e não lembra como funcionou isso. Revolução Industrial. Tiveram 3 ao longo da história. Vamos para a primeira. Foi quando o mundo começou a deixar de ser totalmente rural, totalmente campestre e começaram as indústrias. Começaram a produção em massa. Quando descobriram que o carvão mineral, esse carvão mineral não é o carvão vegetal que você faz churrasco, quando descobriram que esse carvão ele seria um belo de um combustível. Descobriram isso e começaram a construir as indústrias e as máquinas a carvão, certo? Essa foi a primeira revolução industrial. Século XVIII, 1700 e lá vai fumaça, ok? Pensamento aqui no século XVIII. Temos que sempre entender o contexto histórico está se passando no momento. Século XVIII. A maioria dos países europeus, no momento, não eram estados-nações, eram monarquias com reis e rainhas, que nem a gente vê nos filmes. Eram impérios, certo? Nesse mesmo século, um indivíduo chamado Adam Smith, lembra desse nome? Adam Smith, escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. Nesse livro, Adam Smith falou sobre um modelo econômico que, no seu entendimento, ia ajudar toda a sociedade. Qual é esse modelo econômico? O liberalismo. Como funcionava o liberalismo de Adam Smith, segundo o que ele escreveu na Riqueza das Nações, sua principal obra? Ele propôs que o rei ou imperador, o absolutista, não interferisse mais na relação entre o empresário, o burguês, a burguesia e o trabalhador, o proletariado. O rei não poderia mais intervir, tinha que deixar que as relações fossem resolvidas entre eles, entre o chefe e o empregado. Beleza. Adam Smith disse que com essa proposta a concorrência ia aumentar e a concorrência aumentando, a qualidade da produção ia consequentemente aumentar e isso ia ser bom para a sociedade como um todo. O que Adam Smith não previu foi que, com o Estado retirando a sua responsabilidade da relação entre o capitalista, o empresário, o dono da fábrica e o proletário, o trabalhador, a maioria, a tendência era que o capitalista explorasse o trabalhador para que ele gerasse mais lucro, pagasse menos ao trabalhador, não desse direitos trabalhistas ao trabalhador, cargas de trabalho de 16, 18 horas por dia, crianças, mulheres, idosos, todo mundo trabalhando e vivendo em condições desumanas para que o capitalista, para que a fábrica tivesse cada vez mais
lucro. Qual foi a consequência disso? No século XIX, uma outra pessoa muito importante, que é muito mal vista por uma parcela significativa da população que não tem acesso ao conhecimento, creio eu, um sociólogo alemão chamado Karl Marx, um século depois, não viveu na mesma época de que Adam Smith, ele escreveu O Capital. O nome do livro é O Capital. No Capital, ele critica o liberalismo econômico, falando que Adam Smith não levou em consideração de que se as empresas produzissem cada vez mais e explorassem cada vez mais os seus empregados, pagando salários cada vez menores para os seus empregados e dando condições de vida cada vez mais ridículas para os seus empregados, Adam Smith não previu que teria aí crises de superprodução. O que significa ter crise de superprodução? Significa que os consumidores, que teoricamente também são os trabalhadores trabalham para receber salário, para conseguir consumir e fazer a roda girar. Se o trabalhador está recebendo muito pouco e tem uma condição de vida ridícula, ele não vai consumir. Se ele não consumir, a empresa que ele trabalha vai produzir e não vai vender. E vai ter uma alta no estoque, esse estoque não vai baixar e vai ter uma crise de superprodução. Conseguiram entender? Produz, não tem quem compre, estoque cheio, muita oferta, pouca procura, crise de superprodução, certo? Primeira crise de superprodução do capitalismo industrial no século XIX, 1873. Quase ninguém fala dessa crise. Foi a primeira crise do capitalismo, uma crise de superprodução. Crise que Karl Marx previu no Capital, um dos maiores livros desse sociólogo. Século XIX, a gente está no século XIX. Por causa dessa crise, essa crise se alastrou pela Europa inteira, aonde a Revolução Industrial começou, principalmente na Inglaterra e depois um pouco na França, a Alemanha e a Itália surgem num momento que é considerado como a segunda Revolução Industrial, que é com o descobrimento do petróleo também como um combustível muito bom para ser utilizado na indústria, para ser utilizado como combustível. A tensão entre Inglaterra e França e Alemanha e Itália, que surgiram depois de Inglaterra e França se industrializando um pouquinho mais depois, a tensão por mercados, já que o seu mercado interno não tinha capacidade de consumir o que estava sendo produzido, eles tiveram que começar a sair para os mercados ao redor. Essa tensão gerou, na segunda década do século XX, mais precisamente em 1914, foi o grande motivo da Primeira Guerra Mundial. Lógico que nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial tiveram outros estopins. É o que nós chamamos de tensão entre as velhas potências e as novas potências. Velhas, Inglaterra e França. E no século XIX, a Alemanha e a Itália surgiram como novas potências e entraram nessa disputa de mercado. E com essa crise de superprodução, a tensão foi se aumentando entre as duas e essas potências acabaram culminando no início do século XX, na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial tem um papel importantíssimo na história da humanidade. Dentre os papéis muito importantes que a Primeira Guerra proporcionou para a humanidade, talvez o maior deles foi o soerguimento de uma economia muito forte já nesse momento, que estava totalmente distante geograficamente. Aí a importância do conhecimento do espaço e não só do tempo, o soerguimento de uma potência chamada Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América entrou no finalzinho da guerra e até ele entrar na guerra, ele só vendia armas, material bélico para as suas aliadas, Inglaterra e França. Ele entrou na guerra para dar o checkmate e quando ele entrou na guerra, a Europa estava destruída e os Estados Unidos saíram como grande vencedor porque eles entraram no finalzinho, tinham vendido arma pra caramba pra Inglaterra e pra França, tinham feito seu caixa ganhar muita grana e agora eles eram uma das maiores potências do mundo, economicamente falando. Só que, paralelo a isso, em 1917, do outro lado do mundo, a Rússia estava passando por uma revolução. A Rússia era 90% camponesa e estava muito na miséria até que os trabalhadores tomaram o poder e fizeram a Revolução Socialista e fundaram a União Soviética, o RSS. A Revolução Russa aconteceu durante o período da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial em 1914 a 1918. A Revolução Russa aconteceu em 1917. Depois disso, falei pra vocês que os Estados Unidos produziu e estava vendendo para as suas aliadas na Europa, Inglaterra e França, adoidado. A economia estadunidense cresceu de uma forma, as indústrias surgiram e o país cresceu e se aqueceu e continuou produzindo. Quando a guerra acabou, a economia estadunidense foi desacelerando. Produzia e não tinha comprador e foi aumentando o estoque. 1929, nós temos a crise de Nova York, a quebra da bolsa
Bolsa de Nova York. É óbvio que a crise de 29 tem que ser estudada como um capítulo à parte. Quem quiser que eu faça um vídeo sobre a crise de 29, escreve aqui embaixo. Mas o que a gente pode falar da crise de 29, que é a famosa, é que a crise de 29 também foi uma crise de superprodução. Tá aí mais uma crise de superprodução prevista no Capital de Karl Marx. Os Estados Unidos e a Europa se afundam em crise, desemprego e suicídio. Mais uma vez o capitalismo mostrando que vive de crises. No Capital, Karl Marx escreveu que o capitalismo precisa das crises para se reinventar e sempre estar forte. E isso já estava sendo mostrado na crise de 29, que já foi a segunda crise do mesmo, ok? Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, Inglaterra e França, que saíram vencedoras muito por causa dos Estados Unidos, decidiram que a Alemanha era a culpada pela guerra e impuseram à Alemanha várias sanções. Não podia fazer tal tipo de comércio, não podia ter mais do que quantas pessoas no exército. E esse sentimento de inferioridade alemão fez com que um cara muito famoso chamado Adolf Hitler surgisse para reverter essa história e fazer com que ressurgisse o sentimento nacionalista muito forte alemão. Tem um vídeo muito maneiro do Nostalgia, do Felipe Castanhari, falando da Segunda Guerra Mundial, falando da Primeira Guerra Mundial e outros temas históricos muito legais também, que eu também vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem. A Segunda Guerra Mundial começa porque Hitler pega esse gancho de que a Alemanha estava totalmente devastada e se sentindo injustiçada por ter sido considerada culpada pela Primeira Guerra, ele começa a invadir os países do lado com a ideia de que para a sociedade se desenvolver precisa de espaço físico, e Inglaterra e França entram em guerra com a Alemanha e a Itália de novo, o Japão entra na história e começa aí a Segunda Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939 e vai até 1945, os Estados Unidos já tinham se recuperado um pouquinho da crise de 10 anos atrás, de 1929, e também pelo fato de estar localizado geograficamente longe da Europa, onde começou de novo mais uma guerra, ele também não entra na guerra no início. Ele entra na guerra lá em 1944, quando o Japão ataca a base de Pearl Harbor e ele se vê obrigado a entrar na guerra, mas ele entra na guerra já também, entra para dar o checkmate. Agora vamos voltar para a parte da Rússia. A Rússia, nesse tempo, de 1917 até 1939, fica uma potência do outro lado do mundo com outro modelo de produção, que é o socialismo. A Rússia também foi invadida por Hitler, só que Hitler não conseguiu vencer na Rússia e a União Soviética e os Estados Unidos foram os dois grandes protagonistas na destruição do Partido Nazista e do nazismo na Alemanha, até os dois chegarem em Berlim, que era a capital da Alemanha, e construírem o Muro de Berlim, dividindo o mundo a partir desse momento em dois grandes polos. Aí começamos com a Guerra Fria, beleza? Por que Guerra Fria? Guerra Fria porque não teve conflito armado, não teve embate de fato. Só teve uma tensão num momento em que o mundo estava muito desesperado, porque se houvesse uma guerra entre o bloco capitalista, que tinha os Estados Unidos como seu principal componente, e o bloco socialista, que tinha a União Soviética como sua principal componente, seria uma guerra nuclear, porque já nessa época, depois de 1945, as duas potências já haviam desenvolvido a bomba nuclear, tanto que os Estados Unidos jogou a bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki para decretar o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, os economistas já haviam percebido que o liberalismo econômico proposto por Adam Smith lá no século XVIII não estava funcionando do jeito que Adam Smith tinha previsto. As crises sucessivas fizeram com que os economistas dessa época propusessem, através de John Keynes, o keynesianismo. Como funcionou o keynesianismo? Ao invés de não dar condições de trabalho, não dar um salário maneiro para os empregados, não dar direitos trabalhistas, vamos fazer o contrário. Vamos dar dinheiro para eles, vamos dar salário maneiro para eles, vamos dar direitos trabalhistas para eles, vamos criar estatais para eles trabalharem, vamos criar uma sociedade de consumo, porque a produção tá tanta que a gente precisa que tenha gente para consumir. É isso. Paralelo a isso, mais ou menos, começaram a surgir as técnicas de marketing, técnicas de publicidade e propaganda, as propagandas na televisão começaram a surgir de uma forma avassaladora e a sociedade de consumo, essa que nós tivemos hoje bem definida, começou a ser moldada. O keynesianismo propôs que o governo, que o Estado interferisse dando condições para que as pessoas tivessem condições de consumirem. Só que qual foi o problema de tentar criar uma
sociedade de consumo nos Estados Unidos e na Europa principalmente. O keynesianismo deu muito embasamento para a sociedade, para os europeus trabalhadores. Os europeus começaram a se valorizar, eles viraram uma mão de obra cara. As indústrias não estavam mais conseguindo ter o lucro que tinham antes, tendo que pagar o que a mão de obra europeia estava exigindo. E com isso teve a crise da mão de obra na década de 70 do século 20, agora 1970. Aí nós entramos num momento crucial para a gente chegar nos dias de hoje. Com a mão de obra cara na Europa, com o desenvolvimento da tecnologia que houve durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial e principalmente ao longo da Guerra Fria até chegar na década de 70, que era o auge da Guerra Fria, a União Soviética muito grande de um lado e os Estados Unidos muito grande do outro, a tensão estava tanta que duas vertentes se sobressaíram e fizeram com que o mundo mudasse. A evolução nos transportes e a evolução nas telecomunicações. Vamos tentar entender isso. Antes desses acontecimentos, para você conseguir percorrer uma distância considerável no mundo, você demorava um tempo. Com a evolução do avião, com a evolução dos navios, com a evolução dos transportes terrestres, do trem, na década de 70, principalmente, quando os especialistas acreditam que é a década da globalização. Globalização porque o mundo começa a ficar menor, porque você começa a conseguir andar as distâncias antes, longas, começam a diminuir. Você consegue andar as distâncias num tempo menor. O tempo e o espaço são relativos, porque você consegue andar a distância num tempo menor porque você está numa velocidade maior. Primeira mudança, nos transportes. A outra mudança, nas telecomunicações. Os satélites já estavam na órbita da Terra, os telefones já estavam sendo usados, a televisão já estava sendo usada, a internet já tinha seu embrião, mas o telefone, o fax, o telegrama já estavam sendo usados. E as comunicações, na década de 70, já tinha-se muito mais facilidade para se comunicar. E qual é a importância disso que eu estou falando? Com a crise da mão de obra na Europa, o que os burgueses, o que os capitalistas, donos das empresas, fizeram? Já que aqui a nossa mão de obra tá cara, e já que a gente tem facilidade de locomoção e facilidade de comunicação, vamos pegar a nossa linha de produção e vamos botar num país que não tem nada. Vamos oferecer para os países pobres que a nossa linha de produção vai para lá, eles dão mão de obra barata pra gente, já que lá não tem, e a gente continua com a matriz, com a sede, com a parte burocrática, com a organização aqui no nosso país de origem. Na década de 70, pela facilidade da locomoção, pela facilidade da comunicação e por causa da mão de obra cara da Europa, surgiram as multinacionais. As empresas dos países mais ricos começaram a levar a sua linha de produção para outros países, principalmente para os países que nós chamamos de periféricos. Países periféricos, na época eram chamados de terceiro mundo, já foram chamados de países subdesenvolvidos e hoje a galera costuma chamar de países periféricos e os países mais ricos são países centrais, certo? Esse avanço na tecnologia deu origem ao que a gente chama de terceira revolução industrial, que é a revolução da robótica, que é a evolução da tecnologia, e a terceira revolução industrial, que deu o impulsionamento que as empresas nacionais dos países centrais precisavam para virar multinacionais, ou seja, com várias nacionalidades. Nesse mesmo período, a União Soviética, que não fazia parte desse jogo todo, que estava vivendo lá no seu mundinho muito bem, obrigado até então, um mundinho socialista, a União Soviética começou a entrar em declínio por divergências internas. O modelo de gestão foi um modelo que não teve sucesso. E pra gente falar da União Soviética, a gente precisa de outro vídeo. Eu só tô querendo manter aqui a linha do tempo e manter o entendimento de que o capitalismo estava avançando e o socialismo estava se declinando. Agora vamos lá. Por que essa saída das multinacionais para os países periféricos é um acontecimento muito importante para a gente tentar concluir no final o que a gente quer concluir? Vamos supor que eu sou dono de uma grande empresa norte-americana e eu quero que a minha linha de produção vá para o Brasil. Eu vou chegar para o governo brasileiro e vou falar assim: governo brasileiro, eu quero que a minha fábrica vá para aí. Eu vou gerar emprego para vocês, eu vou gerar desenvolvimento para vocês, eu vou trazer o progresso para vocês. Olha como é que é bom. Vocês não vão querer? O governo brasileiro fica assim, ó, óbvio que a gente vai querer. Traz a sua empresa para cá, traz o que você quiser para cá. O que você quer que a gente faça para você trazer a sua empresa para cá? Aí o empresário norte-americano fala assim: eu preciso de isenção fiscal. Não quero pagar imposto. Não quero pagar imposto. Acho injusto eu pagar imposto, já que eu tô levando progresso pro seu país. Eu quero energia e matéria-prima abundante. Eu vou precisar de energia para mover minhas máquinas, matéria-prima para eu produzir as mercadorias. E eu sei que aí tem muita open bar para mim, sem discriminar. Eu quero isso liberado 100% para mim. O governo brasileiro fala: não, beleza, você vai ter, não vai pagar imposto e vai ter energia quanto você quiser, tipo de energia que você quiser. Você vai ter
matéria-prima, que tem árvore pra cacete, tem água. Vem pra cá que eu quero industrializar essa porra aqui. Beleza, mas não é só isso que eu quero. Eu quero mão de obra barata. O governo brasileiro fala, pô, o que mais tem é mão de obra barata aqui? A gente tem uma porrada de desempregados, os caras vão querer trabalhar na sua fábrica com certeza, porque eu vou vender a ideia pra eles de que é progresso chegando, de que trabalhar na sua empresa é um status social, então eles vão querer trabalhar na sua empresa de qualquer maneira, a qualquer preço. Pô, beleza. Mas eu também vou querer, como um projeto a longo prazo, eu também vou querer que você mude um pouquinho a característica da sua educação, da sua escola. Eu quero que a minha empresa cresça aí. Eu quero levar mais empresas para aí. Eu quero que você forme mão de obra na escola. Não tem que mais formar cidadão. Não tem que mais usar a escola para formar cidadão, esse mimimizinho de cidadão. Eu quero que você mude um pouco o foco da educação do seu país, principalmente da educação básica. E eu quero que você faça com que as pessoas se tornem mão de obra. Quero que você faça com que os seus alunos se formem na escola e queiram entrar no mercado de trabalho e briguem para entrar no mercado de trabalho. Aí o governo brasileiro fala, pô, óbvio, cara, como é que eu faço isso? Me fala, como é que eu faço isso? Eu quero mudar minha educação, vou mudar minha educação. Galera, não esquece, década de 70. Esses e alguns outros eram os pré-requisitos para que as multinacionais fossem, de fato, para aqueles países que precisavam do progresso, do famoso progresso, desenvolvimento, né? O futuro é logo ali. Na década de 70, começou-se um modelamento da educação nos países periféricos e no Brasil, principalmente, para que a escola formasse mão de obra para o mercado de trabalho para atender a necessidade das multinacionais. Só fazendo um OBS aqui, as primeiras multinacionais saíram para a Ásia, para o Sudeste Asiático, para os países que nós conhecemos como tigres asiáticos. Por que tigres asiáticos? Porque a industrialização deles aconteceu de forma feroz. Chegaram com tudo neles e a industrialização deles aconteceu de uma forma do nada. Aconteceu do nada. Do nada surgiu uma porrada de empresa e eles são conhecidos hoje como tigres asiáticos. Depois essa industrialização foi seguindo para outros cantos do mundo, inclusive aqui para América Latina, que é onde a gente quer chegar. A década de 80 é uma década muito importante. Por quê? Os países periféricos entraram em crise, porque o capitalismo vive de crise. As economias dos países, elas começaram a ficar interdependentes uma das outras. Quando os países não tinham essa ligação de empresas saindo e indo para outros países, as economias, teoricamente, eram mais independentes. Se um país quebrasse, talvez outro não quebrasse, porque ela não dependia muito da outra. Só que essa dependência tem um problema. Essa dependência não foi uma dependência linear, horizontal. A economia dos Estados Unidos depende da economia do Brasil, como a economia do Brasil depende da economia dos Estados Unidos. Não. Muito pelo contrário, essa interdependência se deu de forma vertical. A economia do Brasil depende da economia dos Estados Unidos, mas a economia dos Estados Unidos não depende nada da economia do Brasil. Estou dando um exemplo aqui. Existem outras combinações, centenas de outras combinações. Se o Brasil hoje quebrar, os Estados Unidos quebra? Óbvio que não. Se os Estados Unidos quebrar, o Brasil quebra, certo? E a década de 80 foi uma década muito obscura para os países periféricos, principalmente para os países latino-americanos, onde os países entraram em crises, em recessões profundas, crises econômicas profundas, em taxas de inflação altíssimas, já colocando em xeque o progresso que há uma década atrás as empresas dos países centrais diziam que iriam levar. Até agora, não nada de progresso, pelo contrário, só crise, só crise. Pergunta pro seu pai, pro seu avô, como é que era a inflação na década de 80. Você vai ter uma noçãozinha de como foi a década de 80. E o que aconteceu nessa década? Alguns representantes e economistas de países ricos, de países ditos centrais, se reuniram na cidade de Washington, capital estadunidense, para achar uma solução, teoricamente, para a crise daqueles países que estavam sofrendo muito e tinha uma taxa de desemprego absurda e estava todo mundo passando fome, não tinha água e não tinha nada para fazer. Vamos tentar achar uma solução. Vamos fazer o consenso de Washington, já que a gente está em Washington. Vamos entrar num consenso aqui, vamos fazer uma lista de regras que esses países têm que seguir e vamos vender a ideia para eles de que se eles seguirem essas regras, eles vão conseguir sair da crise e ir em direção ao progresso. Mais uma vez, a promessa de progresso. Só que, na verdade, não tinha nada disso de ir para o progresso. Na verdade, se os países seguirem o que está sendo linkado aqui, eles cada vez mais vão ficar dependentes da gente. E a gente cada vez mais vai explorar eles. E a gente cada vez mais vai ficar rico. E eles cada vez mais vão ficar pobres. O capitalismo
liberalismo é assim. Então, o Consenso de Washington foi apresentado. Com o Consenso de Washington, vem uma expressão que tem uma galera que gosta pra caramba, que é apaixonada por essa expressão, já que o keynesianismo não deu certo porque criou uma mão de obra cara e aí, consequentemente, saíram as multinacionais. Disseram os saudosos do liberalismo econômico de Adam Smith, que foi em outro contexto, vamos trazer de volta o liberalismo econômico, só que agora num mundo muito mais complexo, uma economia mundial muito mais complexa do que aquela absolutista lá do rei dos Estados-nações, que não tinha nada, que era muito diferente. Vamos trazer de volta o liberalismo e vamos botar o nome de neoliberalismo. Aí a gente está chegando pertinho da onde a gente quer. Vamos botar o nome de neoliberalismo, vamos apresentar o Consenso de Washington como se fosse a salvação deles e vamos fazer com que eles fiquem independentes e se afundem cada vez mais, achando que estão fazendo uma coisa certa e não entendendo por que não está acontecendo nada, beleza? O neoliberalismo traz a ideia gênese do liberalismo econômico de Adam Smith, a não intervenção do Estado na economia. Deixa que a economia se ajusta sozinha e assim todo mundo vai sair ganhando, disse Adam Smith lá no século XVIII. O neoliberalismo traz essa ideia de não intervenção do Estado na economia, mas traz muito mais outras ideias que cabem ao momento histórico onde ele está sendo implementado. Ele traz também políticas de austeridade. Políticas de austeridade são o fim das políticas sociais, ou seja, o Estado tem que parar de gastar com políticas sociais para guardar dinheiro. O neoliberalismo também veio com a ideia da diminuição dos direitos trabalhistas. Vamos fazer com que os capitalistas, os donos das empresas, determinem como vai ser a relação deles com os trabalhadores. O neoliberalismo dá uma maior flexibilidade nas relações entre o patrão e o empregado. A ideia de diminuir a intervenção do Estado na economia é que o Estado ele dificulta o lucro e sem a intervenção, sem o Estado na economia, os lucros iam voltar a acontecer e tudo ia ficar mil maravilhas. Não menos importante, talvez mais importante do que as outras propostas do neoliberalismo, o neoliberalismo propunha as privatizações. O que isso significa? Lembra que eu falei que o keynesianismo tinha a ideia de criar estatais para gerar emprego, para que a sociedade de consumo surgisse? Então vamos pegar essas estatais que foram criadas lá atrás pelos governos anteriores para gerar emprego e vamos privatizar, vamos vender, vai ser da iniciativa privada. O neoliberalismo tem as privatizações como uma das suas maiores armas. E como é que faz para a privatização das coisas, né, dos serviços, ser vista como algo benéfico? Como é que faz para ter só a privatização como saída para aquele problema? Simples. Vamos sucatear, vamos desmontar, vamos fazer com que seja ruim o setor público. Ou vocês aqui no Brasil já não nasceram com a ideia de que tudo que é público é ruim, salvo a ideia das universidades, que já está mudando. A última área que não tinha entrado essa ideia ainda era nas universidades, mas eles já estão conseguindo. Vocês já nasceram com essa ideia. Serviço público é ruim, hospital público é ruim, tudo que é público é ruim, não é? Porque eles fizeram com que fosse ruim de propósito. Por que eles fizeram que fosse ruim de propósito? Para privatizar, para vender e dar para iniciativa privada, dar para grupos de empresa. O que o Consenso de Washington propunha para os países que estavam em crise? Exatamente isso. Privatiza as suas estatais, volta a educação mais ainda para o mercado de trabalho, faz uma educação extremamente tecnicista, ensina eles a escrever, a ler e a fazer conta. E ponto. A década de 80 é muito importante por causa da crise, por causa da apresentação do Consenso de Washington como saída da crise, teoricamente falando, e porque a União Soviética se afunda e entra em crise e em 1989 o Muro de Berlim, que separava a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, cai. E em 1991 a União Soviética decreta falência e simplesmente a Guerra Fria acaba tendo uma grande vitória do bloco capitalista que estava se alastrando de uma forma como se fosse um vírus pelo mundo e conseguiu sua vitória. E aí sim não tinha mais barreiras para que o capitalismo se alastrasse e levasse a liberdade, e levasse a produção em massa, e levasse emprego, e levasse a felicidade para todo mundo, um sorriso estampado no rosto, porque o capitalismo tem a cor azul, azul traz felicidade, o socialismo, o comunismo tem a cor vermelha, uma cor do sangue, cor de morte. Então o capitalismo ganhou e todo mundo está feliz com o capitalismo ganhando. O que acontece? A década de 90
é uma década que, em vários locais do mundo, governos com ideias neoliberais conseguem assumir, conseguem o poder em vários países do mundo. E aqui no Brasil não é diferente. A década de 90 nós tivemos Fernando Collor e depois Fernando Henrique Cardoso, dois representantes do neoliberalismo proposto pelos Estados Unidos e pelas grandes potências europeias, para que não tivesse nenhum entrave nesse processo de cada vez mais interdependência vertical que eu já falei. Se vocês pegarem para estudar a década de 90 no Brasil, vocês vão ver que os processos de privatização foram avassaladores. O Brasil privatizou as telecomunicações, privatizou o telefone, o Brasil privatizou a maioria dos transportes, o Brasil privatizou uma das maiores empresas públicas que o Brasil tinha, do patrimônio do povo brasileiro, que era a Vale do Rio Doce, e hoje tiraram o Rio Doce e ficou só a Vale, tiraram o Rio Doce, inclusive literalmente, né, Samarco. Só que agora vamos lá, estamos pertinho dos dias de hoje. Quando você privatiza alguma coisa, quando você diz que aquela coisa é de alguém específico ou de um grupo de pessoas específico e não de todo mundo, você diz que para ter acesso àquela coisa, a pessoa tem que pagar, tem um preço. Você priva ela daquela coisa e para ela ter acesso àquilo que ela é privada, ela tem que pagar. Beleza. Quando você privatiza ou priva elementos básicos para que uma sociedade viva em harmonia, quais são eles? Transporte, o direito de ir e vir e se deslocar dentro da sua própria cidade. Quando você diz que aquele transporte ali tem que ser pago, você diz quem pode se deslocar dentro da cidade e quem não pode. Ou é todo mundo que tem dinheiro para pagar passagem, não é? Cultura e lazer, entretenimento. Quando você fala que só quem pode ir num jogo de futebol é quem pode pagar o ingresso, quando você fala que só quem pode ir no cinema ou no teatro é quem pode pagar o ingresso, você está dizendo que uma parcela da população não pode ter acesso a isso, porque não é todo mundo que tem R$100 para dar no ingresso de um jogo de futebol. Privatizar a saúde. Vamos sucatear os hospitais públicos. Como é que são os hospitais públicos no Brasil? Cara, é uma merda, né? Você não ter plano de saúde hoje é uma merda. E agora vamos falando dos planos de saúde. Vocês acham que os planos de saúde, grandíssimas empresas multimilionárias, não estão no jogo? Vocês acham que elas não estão pressionando o governo lá? Olha só, sucateia a porra do hospital, porque se você sucatear, eles vão ser obrigados a pagar plano de saúde. Eles vão ser obrigados a acabar com o salário deles para pagar plano de saúde e eu vou encher a porra do meu bolso. Vocês acham que eles não fazem isso? Vocês acham que não funciona assim? Privatiza os hospitais. Cada vez mais clínicas privadas, clínicas particulares, hospitais particulares. Cada vez mais planos de saúde surgem. Cada vez mais você diz que quem tem acesso à saúde de qualidade é quem tem que pagar. E quem não pode pagar, que inclusive, diga-se de passagem, é a maioria da população. Vamos sair da saúde agora e vamos pro principal. Vamos pra educação. Sucateia a educação pública, porque a gente não precisa dela, a gente precisa da educação privada, a gente precisa da escola particular, a gente precisa da universidade particular, porque lá sim a gente vai formar mão de obra para o mercado de trabalho e vai fazer a roda da economia girar. Sucateia tudo. Eu, Leandro, não dou 20, 30 anos para que não tenha nenhuma instituição de ensino pública no Brasil. Todos vão fechar. A ideia é essa. Não tem que ter acesso à educação, à saúde, ao transporte, ao entretenimento, ao lazer e à cultura quem não pode pagar. Aí é que começa o problema. É aí que a gente tem que fazer toda essa conversa que a gente teve até agora fazer sentido. Quando você diz que só pode ter acesso à escola, ao hospital, ao ônibus, à praia, ao teatro e ao cinema, a coisas básicas para uma sociedade viver em harmonia, quando você diz quem pode e quem não pode, você tá dando um tiro na porra do próprio pé. Você tá causando uma desigualdade na sociedade. E é quase matemática. E quanto maior essa desigualdade, maior a criminalidade, maior a violência, maior o número de assalto, maior o número de assassinato, maior o número de sequestro, maior o número de corrupção, maior o número de tudo. Porque você tem uma sociedade totalmente desequilibrada. Você tem uma sociedade totalmente incapaz de viver em harmonia. Porque você tá privando a maioria
de coisas básicas. Sabe o que é pior de tudo? É que quem faz isso, que são eles lá fora, nunca pisaram aqui. Eles dizem o que a gente tem que fazer e a gente faz. A gente faz e fica cada vez mais dependente deles. Esse foi o consenso de Washington. Essa é a ideia do neoliberalismo. O neoliberalismo já deixou há muito tempo de ser só estritamente econômico. O neoliberalismo está na educação, a educação neoliberal, a educação voltada para o mercado de trabalho, a saúde neoliberal, a saúde que não visa mais humano, a saúde que visa só lucro, a educação que visa só lucro, a cultura que visa só lucro. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro, o Maracanã foi reformado bilhões de vezes. Foram gastos 600 bilhões de reais, 800 trilhões de reais no Maracanã. E sabe quanto que tá o ingresso do Maracanã hoje? 100 reais. O cara que ganha 800 reais, ele vai pagar o ingresso do Maracanã? Há 10, 15 anos atrás, ele conseguia ir ver o jogo do time dele. Hoje ele consegue? Hoje ele tem acesso? Ou só quem tem dinheiro que vai no Maracanã? Agora me diz, se esses tipos de atitude formam uma sociedade equilibrada, formam uma sociedade onde existem baixíssimos níveis de criminalidade e violência? É óbvio que não. É inversamente proporcional. Agora vamos falar só da educação. Vou falar da educação brasileira, mas esse é um problema da educação mundial e principalmente da educação dos países periféricos, que receberam um consenso de Washington como forma de sair das crises. A educação, ela deveria, na teoria, formar cidadão. Sabe o que é cidadão? Um cidadão, de fato, é um cara que sabe o seu posicionamento na sociedade. Ele sabe seus direitos e seus deveres. Ele sabe que ele não pode jogar lixo na rua. Ele sabe separar os lixos. Ele sabe como socorrer alguém que está tendo uma parada cardíaca na rua. Ele sabe se portar no trânsito quando ele estiver dirigindo. Ele sabe quais são os limites do seu próprio corpo. Ele conhece os limites do seu próprio corpo. Sabe por quê? Porque a escola ensinou isso. Ele sabe diferenciar gênero de orientação sexual. Ele sabe que não existe disparidade de gênero. Ele sabe que machismo é ridículo. Ele sabe que as mulheres deveriam sim ter os mesmos direitos que os homens. Ele sabe que as mulheres deveriam ter sim o direito de vestir a roupa que quiserem sem terem medo de serem estupradas. Esse é um cidadão. Eu posso linkar aqui zilhões de características de um cidadão. E essas características, teoricamente, elas deveriam ser aguçadas na escola. A escola pega esse cidadão pequenininho, molequinho, e ensina pra ele essas paradas. Bota na cabeça dele, leva ele na favela, leva ele no hospital do câncer, leva ele no museu, ao invés de ficar porra da matemática, de porra do português, a porra da semana inteira. Leva ele pra ver a porra da vida direito. Essa deveria ser a nossa escola. Deveria ser uma escola que mostra pro cara, desde pequenininho, que nós não somos algo à parte da natureza, que nós não podemos destruir a natureza em prol do desenvolvimento, do progresso. Porque se nós destruirmos a natureza como nós estamos fazendo, nós estamos nos destruindo. Nós estamos cavando a porra da nossa própria cova. É isso que nós estamos fazendo. A escola forma robô. Robô que fica reproduzindo discurso, que não pensa e não cria o seu próprio discurso. Sabe quem ensina a fazer isso? A verdadeira geografia, a verdadeira história, a verdadeira sociologia, a verdadeira filosofia, a verdadeira antropologia. Elas ensinam isso, ou deveriam ensinar se deixassem os professores trabalharem. Além de não deixarem os professores terem autonomia, além de não darem autonomia ao professor dentro de sala de aula, agora eles tiraram essas disciplinas do ensino médio? Não tiramos. Nós colocamos como opcional. O aluno faz se ele quiser. Tu acha que eles vão fazer? Se eles são aguçados, desde pequenininho, de que eles têm que ganhar dinheiro e têm que escolher a profissão que ganha dinheiro, tu acha que eles vão escolher no ensino médio estudar humanas? Tu acha? Para serem ridicularizados pela sociedade, serem vistos como vagabundo, como eu sou. Você é maluco? Você quer ser professor? Eu sou maluco. Devo ser maluco. Porque eu não quis ser um engenheiro ou uma porra de um médico ou um advogado. Agora estão sucateando de fato o ensino público no Brasil. O ensino público no Brasil é ridículo. Isso é um projeto. Isso é arquitetado. Arquitetado porque cada vez mais tem propaganda de faculdade, de colégio particular na televisão. Agora me digam vocês. As universidades que teoricamente deveriam servir para construir conhecimento, para disseminar conhecimento, pesquisa, para produzir pesquisa em prol da sua sociedade socialmente referenciada. Agora me diz vocês se uma universidade
que está preocupada em distribuir conhecimento, em ter extensão em pesquisa, deveria estar preocupada com outdoor, deveria estar preocupada com propaganda do Guga na televisão, se ela deveria estar preocupada com crédito de 30 anos para o cara conseguir fazer a faculdade pagando 30 anos de faculdade. Agora me diz vocês, se a faculdade que está preocupada com lucro, que eu não considero nem mais faculdade, nem universidade, eu considero empresas normais, como qualquer outra. Agora me digam vocês se elas estão preocupadas com conhecimento. Então nem aqui e nem na casa do caralho. E eu vou falar pra vocês as consequências disso. Nós já estamos vivendo e nós vamos viver ainda mais. Essa violência, esse descaso, essa criminalidade, essa sociedade esquizofrênica que nós temos e que nós somos incluídos, é fruto de um capitalismo escroto e selvagem. Um capitalismo com viés neoliberal que acabou com a nossa humanidade. Lá atrás, vamos voltar lá atrás agora, falaram que o homem era algo à parte da natureza. Por que falaram que o homem é algo à parte da natureza? Para embasar a destruição da natureza pro progresso do homem. Agora me digam vocês, nós somos algo à parte da natureza? Pega uma criança que tá aí perto de você agora, dá um papel em branco e uma caneta para ela e pede para ela desenhar o que é natureza para ela. O que é natureza para você? Desenhe natureza. Ela vai desenhar árvore, ela vai desenhar rio, ela vai desenhar o sol, ela vai desenhar a floresta, ela vai desenhar o animal, o cachorro. Ela não vai desenhar um homem, porque não é ensinado a ela que nós somos parte da natureza. Agora, quando nós somos tirados da natureza e nos colocamos num pedestal acima da natureza, a gente está dando um tiro no próprio pé, porque nós dependemos da natureza. A gente depende da água potável, a gente depende do ar puro, a gente depende do sol, tá? A gente depende do clima, a gente depende do solo, para plantar e comer, a gente depende das árvores para fazer a fotossíntese e liberar a porra do oxigênio que a gente respira. A gente depende deles. Nós somos parte deles. Aqui, ó. Aqui corre sangue, não tem fio aqui por dentro, eu não sou um robô. Aqui corre sangue, aqui tem cálcio, tem zinco, tem magnésio, tem ferro, tem a porra da tabela periódica inteira. Da onde vem essa porra? Da onde vem? Foi criado no laboratório? Essa porra existe há bilhões de anos no universo. E nós somos fruto disso. Agora, quando a gente negligencia isso e pensa só em trabalhar, só em ganhar dinheiro, desde pequenininho o moleque é aguçado. Tem que arrumar um emprego que te dá dinheiro. Dinheiro é felicidade sim. Tem que ter carro. Tem que ter casa. Ele simplesmente cresce ignorando o fato de que pro carro existir, tem que ter o ferro, tem que ter o alumínio, tem que ter a borracha. Da onde vem essa porra? Da onde vem? Ele não consegue fazer essa associação. A gente, na nossa escola, durante toda a porra dos 20 anos que a gente passa na escola, a gente não é aguçado a fazer associação nenhuma. Como é que eu vou associar os dias de hoje com o Adam Smith lá no século XVIII? Como é que eu vou fazer? Se eu não sou aguçado? Eu não sou aguçado à pesquisa? A escola tá tudo mastigadinho. Eu quero que vocês aprendam a ler, a escrever e a fazer conta. Ponto. Eu quero robô. A escola faz isso. Agora me diz, você é feliz? Você que tem a sexta-feira como o melhor dia da semana, porque você não vai precisar trabalhar no final de semana. Você trabalha que nem uma burra ou um burro de carga e chega sexta-feira você... Caralho, vou ficar 2 dias em casa. E o domingo, hein? A segunda-feira são dias tenebrosos, porque você tá voltando a trabalhar. Você tem o dia do pagamento como o dia mais importante do mês. Você consegue encher a porra do bolso de dinheiro e ir pro shopping, consumir pra caralho, que é isso que eles querem? Consumir pra caralho, consumir pra caralho, consome, compra. Você faz isso porque isso te dá uma falsa sensação de felicidade. Te dá uma falsa sensação de felicidade porque você tá estressado, tá infeliz e quando você compra, você se sente extasiado porque tá comprando uma coisa nova. Você passa a porra do ano inteiro esperando as férias. E chega nas férias, você não consegue fazer nada. Quando você tá se acostumando a ficar em casa, você volta a trabalhar. Você fica em casa angustiado porque você tá tão dentro daquela porra. Você tá tão dentro, tão na rotina que você não consegue fazer nada. E você passa a vida inteira esperando aposentar. E quando você chega lá no final da vida e aposenta, você olha pra trás e você fala, por que eu não fiz outra coisa? Por que eu não fiz o que eu queria na vida? Porque eu tinha que ganhar dinheiro. Eu tinha que construir uma casa, eu tinha que ter 5 carros, eu tinha que ter não sei quantas camisas no meu armário, eu tinha que ter roupa de marca, eu tinha que sair pra jantar todo dia. Por quê? Por que tu tem que sair pra jantar todo dia? Por que você tem que ter 45 pares de tênis se você só tem um par de pé? Você tem noção? Os tênis são feitos de borracha ou de couro? Se forem de couro, eles mataram animais para serem feitos? A borracha sai da seringueira, que é uma árvore, e essa árvore morreu
para te dar esse tênis? Por que você tem que ter não sei quantos pares de tênis, se você só vai usar um por vez? Nós não somos aguçados a pensar assim. Quanto mais se produz, mais eles querem que vocês comprem, mais produzimos lixo. Na escola, a gente não é aguçado a pensar na produção de lixo. Vocês sabiam que até hoje a humanidade não sabe o que fazer com o lixo que produz? Joga no oceano ou joga em aterros sanitários? Aí chega nos aterros sanitários, nos famosos lixões, joga a porra do lixo lá, o lixo solta o chorume, entra no solo, contamina aquele solo, entra no lençol freático, contamina a água do lençol freático, ou então evapora para a atmosfera e volta pra gente, cara. Sabia que volta pra gente em forma de chuva, em forma de água, em forma de comida? Essa podridão que a gente produz. E a gente tem na nossa cabeça que quando a gente produz um lixo, quando a gente compra alguma coisa que vem com uma embalagem, a gente simplesmente pega aquele saquinho de lixo, bota na rua e a gente acha que o problema tá sanado. Mas não tá, cara. Não tá. Quando você tá trabalhando e você não gosta do trabalho, você acorda naquele dia e não tá afim de ir pro trabalho, você é levado a pensar, a se julgar como vagabundo. Porra, será que eu não gosto de trabalhar? Caralho, eu sou vagabundo. Porque Deus ajuda quem cedo madruga. Quer dizer que Deus ajuda quem trabalha. Quem acorda cedo. E quem não acorda cedo, Deus castiga? É isso mesmo? Deus fica vendo quem acorda cedo, quem acorda tarde e castiga quem acorda tarde? Porque o trabalho, sim, o trabalho dignifica o homem. Essa frase aí te faz você se achar um poderoso quando tu tá empregado, quando você tem um trabalho. Meu chefe é um filho da puta, eu recebo mal pra caralho, eu tenho estresse pra caralho no trânsito, eu não tenho tempo pros meus filhos, não tenho tempo pra mim, tô hipertenso, tô diabético, mas o trabalho dignifica o homem, eu sou um homem digno por estar trabalhando. Será que você é um homem digno pelo fato de você estar trabalhando? Sabe o que é um homem digno pra mim? É um homem que ama a sua família, é um homem que tem caráter, um bom caráter, é um homem que tem valores, é um homem que ama quem tá perto, é um homem que passa coisa boa pra quem tá perto, não é um homem que tá trabalhando. Porque trabalhar, todo mundo pode trabalhar. E esse homem é digno porque tá trabalhando? Quando a gente separa o homem, a humanidade, o ser humano da natureza, a gente negligencia o fato de nós sermos natureza. Nós somos animais. Até pouco tempo atrás, a gente estava fazendo fogo assim e caçando pra comer. Agora a gente acha que a gente é algo acima da natureza, né? Que a gente não precisa da natureza pra viver, que a gente não é natureza, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que bater ponto todo dia lá. Todo dia o cara vai 8 horas da manhã e sai 5 horas da tarde. Todo dia, todo dia, todo dia. Aí tem um dia que ele acorda e não tá afim de ir. Por quê? Porque ele não é um robô. Ele não é um robô que vai estar lá todos os dias fazendo a mesma coisa e sem reclamar. Ele vai ter um dia que vai reclamar e não vai ter vontade de ir. Aí ele vai se julgar. Caralho, tenho que ir, tenho que ir. Tenho que ir, vou ser descontado, vou ser mandado embora, tenho conta pra pagar, tenho que ir. E aquela angústia lá dentro, mas ele começa a se autoafirmar. Não, meu trabalho é bom, não, eu sou trabalhador, não, eu sou honesto. Não, eu começo a postar foto no Facebook, tô trabalhando, bom dia galera, pegando no batente, sei que lá, pra se autoafirmar. Porra, é uma farsa, isso é uma farsa. Ninguém é feliz assim. Conto nos dedos quantas pessoas são felizes assim. Quando você pega a educação e você acaba com a educação verdadeira, a educação que deveria ensinar o cara a viver, a educação que deveria ensinar o cara que nós vivemos num mundo em que tudo tá interligado. Quando você retifica um rio, o rio era meandrado, cheio de curva, e você retifica um rio porque tem que passar uma avenida do lado, você faz com que esse rio transborde e cause enchente. Quando você para de mostrar isso para as crianças e para de fazer com que eles cresçam entendendo como funciona o mundo, e você só ensina eles a ler, escrever e fazer conta, e até a competitividade, um mundo competitivo, você começa a fazer a estrelinha do bom comportamento. Eu tirei maior nota do que você. Eu sou o primeiro da turma, você não é. Aí o cara chega no mercado de trabalho e é competitivo ao extremo. O cara chega na universidade e é competitivo ao extremo. E ele para de enxergar o outro como irmão e começa a enxergar o outro como concorrente. Isso é desumano. Desumano. Mercantilizaram a nossa vida. Pegaram a nossa vida e tornaram-a mercadoria. A gente precisa ter dinheiro para comprar tudo. Ah, Leandro, mas se não fosse o capitalismo, você não teria essa câmera para fazer o vídeo, você não teria as redes sociais para postar esse vídeo, você não teria a tecnologia para postar esse vídeo. Antes fosse, porque não adianta nada ter essa tecnologia em detrimento da destruição da natureza. Estão destruindo a natureza, estão desmatando, estão poluindo, acabando com os animais e vendendo a ideia de que é pro progresso. E não tem progresso nenhum na destruição da natureza.
A gente está cavando a nossa própria cova. Coloquem isso na cabeça de vocês. Toda essa criminalidade, assalto pra caralho, assassinato pra caralho, venda de droga, tráfico, corrupção, isso tudo é porque não tem uma educação eficiente. Você quer pegar os bandidos e quer matar eles. Bandido bom, bandido morto. Você acha que você matando eles, você vai resolver o problema? Ou você é burro, né? Ou você tá se fazendo de sonso. Ou você tá agindo de má fé, porque você sabe que isso não vai resolver. Você quer pegar um moleque de 13 anos que matou ali na rua e você quer botar ele na cadeia, quer baixar a maioridade penal e você acha que vai resolver? Se você tem um vizinho e no quintal do seu vizinho cresce uma árvore e essa árvore começa a invadir o seu quintal e começa a te incomodar, você vai ficar cortando o galho da árvore que tá entrando na sua casa? Ele vai crescer, você corta. Ele cresce, você corta. Você vai ficar fazendo isso até quando? Ou você vai pedir pro teu vizinho arrancar a árvore. A única forma da gente melhorar a nossa sociedade é dando uma educação libertadora, uma educação de fato para todo mundo, pública, de qualidade para todo mundo. Quando a gente privatiza a educação, quando a gente privatiza a saúde, o transporte, o entretenimento, a cultura e o lazer, a gente está fadado ao insucesso. E é isso que nós estamos fazendo. E ainda vendem a ideia de que isso é bonzinho. E a galera compra a ideia de que não, é isso mesmo, tem que privatizar mesmo, porque aí vai ficar de alta qualidade. Será? Que qualidade é essa? É a escola privada, é uma escola de qualidade? Uma escola que forma um cara que pensa? Ou não é jogo formar um cara que pensa e tem que formar um futuro empresário, um futuro empreendedor para a economia girar? E a economia sendo o centro de tudo logo, sempre. A economia, que a economia tem o mercado financeiro, o mercado de trabalho. Cara, nós somos seres humanos, nós somos animais, cara. Isso deveria ser prioridade. Nós estamos cada vez mais insensíveis, cada vez mais pessoas superficiais. Nós temos cada vez mais coisas para fazer no espaço de tempo de 24 horas. Isso faz com que a gente pare de olhar para o outro e entenda o que o olhar do outro está querendo dizer e olhe para o outro, olhando lá para o outro lado. O nosso olhar passa pelo outro e olha lá para o outro lado. A gente está negligenciando os nossos sentimentos e os sentimentos dos outros. A nossa humanidade está sendo negligenciada. Nós estamos nos tornando robôs. A nossa sensibilidade de perceber as coisas está cada vez menor, porque nós não somos aguçados a tê-la. A gente é aguçado a passar no vestibular ou a ir trabalhar. Trabalhar e trabalhar, e estudar, estudar, e decorar, e decorar, e decorar, e estudar, e fazer prova, e passar, e ter nota, e ter resultado, e vender, e comprar. A nossa vida se resume a isso. Agora, fazendo isso, nós estamos dando um tiro no nosso próprio pé. Em 2011, eu entrei na Universidade Gama Filho, aqui do Rio de Janeiro. Era uma universidade privada, onde pagava-se mensalidade. E essa universidade, apesar de ser privada, ela tinha uma essência de universidade pública. Tinha muitos projetos, muitos cursos. Era uma universidade muito famosa, muito bem vista pelo mundo acadêmico, apesar de ser privada. Conseguiram falir essa universidade e eu passei pela falência dela. O MEC, Ministério da Educação, ele descredenciou a universidade. Descredenciou porque a universidade parou de cumprir as exigências do MEC, porque não tinha dinheiro, e o MEC simplesmente descredenciou. Isso configura-se na sua falência. Por quê? Porque ninguém quer estudar numa universidade que não é credenciada pelo MEC, porque o seu diploma não vai valer nada. Isso mexeu com a vida de milhares de pessoas que viviam na comunidade acadêmica, alunos, professores, funcionários, o entorno, o bairro do entorno, Xerox, alimentação, pensionato, milhares de pessoas. O bairro da Piedade, aqui no Rio de Janeiro, onde se localizava, ainda se localiza lá, o espaço físico tá lá, mas a universidade se localizava no bairro da Piedade, praticamente faliu. Eu saí de lá e fui para a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, universidade pública, e eu tô vendo outra universidade falir. Agora uma universidade pública. Eu tô passando pela segunda falência de uma universidade. Eu lembro que na época que a Gama Filho tava quase falindo, chegaram a propor a federalização da Gama Filho, ou seja, torná-la federal, torná-la pública. Sabe quando que isso ia acontecer? E eu não percebi isso na época e eu percebi isso depois. Já que a ideia é o contrário, a ideia é privatizar tudo. Pegar o público e privatizar, pega o público, sucateia, privatiza. Sabe quando que iam pegar uma universidade privada e iam torná-la pública, iam estatizar, iam federalizar? Nunca! Tem uma revolta aqui dentro, sabe por quê? O professor Milton Santos, vou botar aqui um vídeo dele, um link aqui embaixo de um vídeo dele
o Encontro com Milton Santos, ele fala de 3 tipos de globalização. Lembra da década de 70, a globalização, as multinacionais saindo, o mundo ficando globalizado? Lembra dessa ideia? O primeiro é a globalização como fábula. Ele fala que a galera que produz a globalização, ou seja, os países centrais, as grandes empresas e os governos por trás, eles nos fazem crer de lá pra cá, sempre. Eles vendem a ideia pra nós enquanto países periféricos, países pobres, que é algo maravilhoso. Eles vendem a ideia como se fosse lindo, com aquele sorriso no rosto. Eles fazem como se fosse uma fábula. O que é fábula? Aquele conto bonito, né? O segundo tipo de globalização que o Milton Santos propõe é a globalização como perversidade. Aí já é a globalização de fato. A globalização como ela é. Eles ditam as regras do jogo sem considerar a nossa história, sem considerar a nossa cultura, sem considerar as nossas necessidades, sem considerar o nosso clima, o nosso relevo, sem considerar o nosso tipo de sociedade, a nossa economia. Eles não levam em consideração em nada. Eles nos dão um modelo pronto, fala assim, ó, toma, usa, que vai ser bom. Só que não vai ser. A reforma do ensino médio é um exemplo explícito disso. Mas nos Estados Unidos funciona. Nos Estados Unidos a galera pode escolher o que estuda. Vamos supor que nos Estados Unidos funcione. Lá funciona? Quer dizer que aqui vai funcionar? Nós somos extremamente iguais. Eles tiveram um tipo de colonização, nós tivemos outro. A história deles conta uma história e nossa história conta outra. Será que se funcionar lá, necessariamente vai funcionar aqui? É óbvio que não. Agora, o que é funcionar? Que tipo de aluno tem a escola dos Estados Unidos? É o aluno crítico que pensa, que é formado cidadão? Ou é o aluno tecnicista, extremamente técnico, competidor? É isso que é dar certo? É isso que é educação de qualidade? Para pra pensar. É isso que forma um mundo melhor? Ou forma uma economia aquecida? Que pra eles é sinônimo de mundo melhor? Pra mim não é. E aí? Parou pra pensar? Tirar a geografia, a história, a sociologia, a educação física, as artes, a filosofia. Porque quando você bota pra escolher, é como se você falasse assim, ó, tira isso aqui e foca só nisso aqui. Porque quantos vão escolher? Quantos? Quero que vocês me deem a proporção de quantos vão escolher. Já que eles são aguçados desde pequenininho, que tem que competir, que tem que ter dinheiro, que tem que arrumar um emprego bom, que tem que passar numa boa universidade. Eles vão escolher o quê? As ciências humanas? Que são extremamente valorizadas pela sociedade, e os professores, os sociólogos, os geógrafos e historiadores são profissões muito bem vistas e muito bem remuneradas e têm um status social assim absurdo, né? E aí? Essa é a globalização de perversidade. É a globalização como ela é. Eles nos dizem o que a gente tem que fazer. Não somos nós que produzimos a nossa globalização. São eles que produzem a nossa globalização. Quando eu disse que as economias são interdependentes de forma vertical, eles mandam na gente, nós somos dependentes deles, não é uma troca, é só uma via. A globalização também funciona assim. Eles ditam a moda, eles ditam o cinema, eles ditam a comida, eles ditam a fala, eles ditam a música, eles ditam tudo. E nós negligenciamos o que nós temos de melhor aqui. Até porque tudo que vem da gringa é melhor, né? A gente não tende a pensar assim. Tudo que é dos Estados Unidos, tudo que vem da Europa é 1000 vezes melhor, sempre. Sempre. A gente, desde pequenininho, pensa assim. Porque eles ditam as regras. E o terceiro tipo de globalização que o Milton Santos fala é a globalização como ela deveria ser. Como que a globalização deveria ser? Uma globalização, uma história contada por nós mesmos. Por que nós falamos português? Por que nós não falamos também o tupi-guarani ou algum dialeto de alguma tribo africana que participou da colonização brasileira? Por quê? Por que nós temos que aprender o espanhol e o francês e o inglês? Por que nós não nos aprofundamos na história do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua? Uma sociedade que desconhece a sua história é uma sociedade totalmente suscetível à manipulação. E é a gente. Acabei de descrever a nossa sociedade. Para que história? Para que entender o porquê que nosso bairro se configura desse jeito hoje? Para que retomar a história dele e entender por que esse bairro nosso bairro tem essa economia, tem essa estrutura física, tem essa distribuição espacial? Por que eu preciso estudar a fundo a história da minha cidade, se a história da Revolução Francesa é muito melhor, é muito mais interessante? Faz com que a gente queira sempre ser eles. Por quê? A gente tem que contar a nossa história. A gente tem que fazer a nossa história. A gente tem que fazer o nosso progresso. Ninguém tem que dizer como que a gente tem que fazer. E a gente não tem que ficar olhando pra eles e falar lá é melhor, lá é melhor, lá é melhor, lá é melhor. O que é ser melhor? Qual é o conceito de melhor? Qual é o conceito de melhor? É economia bombando? O que quer dizer economia bombando? Se lá também tem fome, lá também tem guerra, lá também tem desigualdade, lá também tem assalto, também tem assassinato, também tem sequestro.
Me diz. Fizeram isso na tua cabeça? Colocaram isso na tua cabeça que lá é melhor e você engoliu essa ideia e reproduz. Esse é o grande problema. Aonde que o negro, africano e o índio, nativo, entram na história do Brasil nos livros didáticos? Só quando falam de escravo, abolição da escravatura. Cadê a contribuição deles para a formação da nossa sociedade? Ou você brasileiro acha que é 100% europeu? Nem que você queria, né? Mas você está muito enganado. A gente negligencia porque a gente tende a olhar isso com inferioridade. Só estou tentando dizer para vocês que o capitalismo, com seu viés neoliberal, já se alastrou de uma forma que faz com que a gente naturalize ideias que não deveriam ser naturalizadas, como a destruição da natureza, como a destruição da gente mesmo, a nossa natureza, com a educação voltada só para o mercado de trabalho, e fazendo isso não tem volta. E não adianta chegar aqui e falar que eu sou socialista, que eu sou comunista, porque são dois modelos de produção que também só visam a sociedade humana. Um nunca existiu, para começo de conversa, o comunismo nunca foi posto em prática. O socialismo que foi posto em prática foi um socialismo voltado para a sociedade humana. Aí você pega as palavras capitalismo, socialismo e comunismo. O sufixo ismo, dentre alguns significados, ele tem um significado muito forte de adoração. Ou seja, comunismo, adoração aos bens comuns. Bens comuns de quem? Dos homens. Socialismo, adoração à sociedade. Vamos supor que seja isso? Sociedade o quê? Sociedade humana. Os dois visam a sociedade humana de uma forma mais democrática. De uma forma mais democrática. Mas sociedade humana. Bens comuns humanos. Tudo voltado para nós, nada voltado para a natureza. Agora pega o capitalismo. Capitalismo. Adoração ao capital. Você, e não é porque eu tô falando aqui que o capitalismo não deu certo, e deu totalmente errado, que eu sou a favor do socialismo e do comunismo. Não. Eu sou contra, extremamente contra o capitalismo neoliberal. Porque o capitalismo neoliberal é sim a causa de tudo isso que está acontecendo na sociedade humana e que nós vimos aqui fazendo uma linha do tempo dos acontecimentos bem superficial, lógico, porque senão o vídeo ia ficar com 60 anos, mas o capitalismo é sim a grande causa disso tudo que está acontecendo. Se você, aí dentro de você, não perceber isso e não mudar as suas atitudes, não parar de achar que tem que comprar roupa doidado, não parar de achar que tem que ter não sei quantos pares de sapato, não parar de achar que tem que ter carro para ganhar status social, não perceber que a vida é outra coisa, tem que ir para outro lugar, tem que perceber outra coisa, tem que ter mais sensibilidade, tem que perceber as coisas, tem que olhar para as pessoas com mais carinho. Se você não começar a perceber que os valores são outros, se você não começar a mudar aí dentro, não adianta ficar pedindo para político mudar, não adianta ficar exigindo que político mude, porque político é só reflexo nosso. A mudança começa dentro de você. Só que essa mudança ela não é aguçada. Aí a gente volta pro problema da escola. Porque a mídia não faz com que você mude, a escola não faz com que você mude, o teu trabalho não faz com que você mude, a internet não faz com que você mude. Mas eu tô falando. Eu não sou o dono da verdade. Eu só cheguei nessa conclusão aqui que amanhã eu posso falar que é tudo mentira. Mas hoje eu tô falando. Se você não mudar dentro de você e não perceber que a tua vida é extremamente fútil, nós viveremos dias muito mais sombrios do que nós estamos vivendo. Muito mais. Eu, por exemplo, estou tentando me formar, já estou passando pela segunda falência de universidade e estou tentando me formar. A quantidade de alunos meus de pré-vestibular que falam que preferem pagar uma universidade particular do que passar por isso das universidades públicas é absurda. E é isso que eles querem. É isso que eles querem. Eles querem cansar a galera. Eles querem fazer com que a ideia do público fique cada vez mais ridícula. Cada vez mais ridícula. Mas o público é o que dá acesso à galera que precisa. A galera que precisa tem acesso no público. O moleque favelado não tem condição de pagar a mensalidade de uma universidade particular. Ele nunca vai ter um diploma, nunca vai ter uma profissão. Como é que eu vou julgar esse moleque se esse moleque fizer merda? Eu posso julgar esse moleque se esse moleque fizer merda? Se ele não tem direito de ir e vir na cidade porque ele não tem dinheiro de passagem. Ele não tem direito a um lazer na cidade porque ele não pode ir no ônibus, não pode ir pra praia porque ele é revistado no ônibus, não pode ir pro Maracanã porque ele não tem dinheiro pro Maracanã. Ele não pode ir no cinema porque ele não tem dinheiro para ir pro cinema. Quando ele passa mal, ele vai pro SUS. Aí ele morre no SUS, ou se não morrer no SUS ele volta. Aí ele vai pra escola pública e a escola pública não tem aula porque tá tendo um tiroteio. Como é que eu vou julgar esse moleque? E ao mesmo tempo, o tempo todo, ao redor dele, nos outdoors, na televisão, na internet, todo momento ele é acharcado de propaganda. Acharcado de propaganda dizendo que ele tem que comprar o tênis, que ele tem que comprar a televisão, que ele tem que comprar o carro. E aí? Vai julgar esse moleque? Vai julgar? Eu não julgo. Eu não julgo. Gente, eu tinha um plano para esse vídeo, eu tinha um roteiro, mas eu acabei falando muita coisa fora do roteiro, acabei me excedendo um pouco aqui, mas é isso aí. Eu mandei meu recado,
tô mais leve e espero que ninguém se sinta ofendido por esse vídeo. Foi só um desabafo mesmo. Só queria mostrar pra vocês o que tá passando pela minha cabeça. Eu pensei muito em fazer ou não fazer esse vídeo, mas eu precisava fazer. Quem quiser trocar ideia sobre isso, pode me procurar. Me sigam nas redes sociais aí, dá um like, se inscreve no canal e segue o baile. E se preparem, porque vai dar muita merda ainda.